Olá, meu nome é Ivando, eu sou trader em tempo integral e tenho esse canal Trader Atenção Plena para compartilhar as minhas experiências com aqueles que estão buscando a consistência e a liberdade financeira. Hoje eu vou falar com vocês um assunto muito interessante: como sair da estatística que diz que 95% dos traders não conseguem consistência e, consequentemente, não conseguem viver do mercado. Eu vou mostrar aqui que nós podemos nos inserir nos 5% dos traders bem-sucedidos, que realmente ganham dinheiro. Podemos dizer que é difícil, mas é possível. Se você conseguir assistir esse vídeo até o final, você vai descobrir comigo como que é possível, como que fazem os traders profissionais e o que está faltando para você. Os assuntos que nós vamos tratar hoje aqui serão análise gráfica, gestão de risco e fator psicológico. É tudo o que você precisa saber. Por experiência própria, eu digo para vocês que dominar a técnica, saber ler o gráfico e ver para onde o preço vai é apenas 30% do caminho para chegar ao sucesso. Depois, não menos importante, é saber gerenciar o risco. Eu diria que responde por 30% do caminho. E por fim, o mais difícil de dominar é o fator psicológico, que ao meu ver responde por 40% do caminho. Para dominar a parte técnica, que é o começo, eu sugiro que você estude não menos que um ano. Você vai ter que saber bastante, tudo, sobre teoria de Down, padrões de candle e price action. Primeiro a gente tem um livro aqui, É Só Isso, do Márcio Noronha, um verdadeiro compêndio sobre o assunto. Aqui tem muito sobre análise técnica, principalmente quem quer operar swing trade, é um livro que eu aconselho. Depois a gente tem Análise Técnica Explicada, do Martin Pring. Fala tudo sobre indicadores, é um livro com bastante conteúdo, muitas páginas, mais de 700 páginas. Só esse livro aqui, você pode estudar ele uns 6 meses sem problema. Tem também Operando Price Action, Tendências, do Al Brooks. É o primeiro livro de Al Brooks traduzido aqui no Brasil, nesse sentido. Ele tem um outro livro também, que é Como se movimenta os candles, mas esse aqui é um livro maravilhoso do Al Brooks. Price Action puro, sem nenhum indicador. É um livro que a gente tem que estudar sempre. Por fim, um livro psicológico, Magos do Mercado. Aqui um repórter norte-americano, ele entrevistou os maiores traders dos Estados Unidos. Eu acho até que já tá na segunda edição do livro. Tem o Magos do Mercado 2. Então a gente vê como pensa os traders profissionais. A maioria das pessoas, elas tentam aprender a operar na bolsa vendo vídeos, no YouTube, 5 minutos, 1 hora. Mas por experiência própria, eu digo que não adianta, pois você vai se tornar um seguidor, um seguidor de um guru, normalmente que não opera, ele só vende curso, Para você aprender a fazer as operações com conhecimento de causa, você precisa de duas uma. Ou um curso com alguém que realmente opera no mercado, ou ser um autodidata, Você vê os vídeos aqui e ali, estuda, e aí você pratica e vai chegar aí ao conhecimento. Mas eu não posso operar nesse momento que eu estou só estudando no mercado, não posso abrir uma conta na corretora e ir operando no simulador? Você pode, mas cuidado, principalmente se você decidir ir direto para a conta real. Quando vamos por esse caminho, nós descobrimos duas coisas. Primeiro, que operando em um mercado alavancado, dá para ganhar 100, 200% de lucro. Em segundo, você vai descobrir também que às vezes num dia apenas você perde o equivalente a uma semana ou até um mês de tudo que você ganhou para trás,
Se começar a operar sem conhecimento, você tem que saber que a chance de você perder tudo é muito grande, porque o mercado financeiro ele é variável, né? Ele é de risco, principalmente o day trade, né? Se você fizer swing trade, que é mexer com as ações, vender num espaço maior de tempo, é mais fácil, mas o day trade exige muito conhecimento. Mas se você tiver dinheiro sobrando e quiser ir para a conta real, legal. Mas mesmo assim eu aconselho que você comece com poucos contratos, porque é muito provável, né, que você sem o conhecimento técnico, você vai perder no começo. Então você pode operar na conta real para ganhar experiência, porque é diferente você operar no simulador, né, e você operar na conta real onde você perde dinheiro. Então mesmo perdendo pouco dinheiro, isso tem um lado positivo, né, que você vai ganhando experiência de já lidar com o dinheiro. Então, calma, estuda, estuda, pratica no simulador. Aí quando você ganhar consistência no simulador, você vai para a conta real. O segundo pilar para a gente conseguir consistência no trader seria o gerenciamento de risco. Interessantemente, se você vê as estatísticas de acerto dos maiores traders do mundo, né, não passa de 60%. Quando eles ganham 50% das operações, eles já se dão por satisfeitos, né? Mas aí, como você consegue, ganhando só 50% das operações, ter lucro? Aí é o gerenciamento de risco. Por exemplo, se você tiver a disciplina de quando perder, apenas perder 1x, e quando você ganhar 3x, você poderá acertar apenas os 50% e vai sair vencedor. Vamos dar alguns exemplos práticos aqui, né? No índice, no mini índice, por exemplo, cada ponto ele equivale a 20 centavos. Se você aceitar perder 100 pontos em uma operação, você vai perder R$ 20 cada vez. Se colocarmos 300 pontos de ganho para cada operação, serão R$ 60 de ganho. Eu uso esse gerenciamento 100 por 300 pontos, né, que seria 1 por 3, operando o gráfico no índice, né? 2, 5 minutos, às vezes até 1 minuto mesmo. O gerenciamento de risco, ele deve também estabelecer a perda máxima diária, né? Você tem que ter um limite de perda, que senão você vai perder lá nas alturas. Um ganho mínimo, né? No caso aqui eu gosto de 100 pontos apenas. Um ganho máximo de 600 pontos. E você tem que colocar também o número de tentativas para alcançar esses valores. E se você não tiver o mínimo de tentativas, você pode quebrar a sua banca, né? Vamos colocar aqui que a gente vai fazer 3 tentativas por dia, como os traders profissionais, né? Como o seu máximo de perda seria 200 pontos, se você errar as 2 primeiras operações, você já está fora, porque aí perde 100 em cada operação, você para. Se ganhar as 2 primeiras, também você para, porque aí o lucro máximo estabelecido foram 600 pontos num dia, né? Como você ganha sempre 3, quando você ganha, então você ganha sempre 300. Então, 2 operações, você já está com o dia feito. Um exemplo aqui. Você perde uma vez, 100 pontos, R$ 20. Ganho de 2 vezes. Ganha 2 vezes 300, né? São 600 pontos. São R$ 120. Então você tem um lucro, né, de R$ 100. Nesse caso, que você ganhou 500 pontos e perdeu apenas 100, você ganhou 66% e perdeu 33%. No outro exemplo aqui, você perde um pouco, mas ainda fica positivo, porque o seu gerenciamento de risco, você ganha mais quando você ganha, né? E quando perde, perde pouco. Então você consegue acertar uma vez e perde 2. No caso, a conta seria o seguinte: você perde 2 vezes, 200 pontos, R$ 40. Ganha uma vez, 300 pontos, que são R$ 60. Então aí você sai positivo ainda. 100 pontos e R$ 20.
Nesse caso, inverteu, né? Você ficou com 66% de perda e 33% de acerto. Quer dizer, perdeu duas vezes e ainda saiu vencedor. Vamos fazer aqui então um balanço bom, né, da sua semana. 3 dias você ganha 500 pontos e 2 dias você ganhou 100 pontos. Eu estou sendo meio otimista aqui, você só está ganhando para não desanimar, né? Então eu teria um saldo na semana em pontos, 1.700 pontos. Daria 340 pontos, R$ 340 né, em dinheiro e R$ 1.360 por mês se você operasse um contrato. Depois que você ganha consistência e consegue fazer esse exemplo aqui, você pode aumentar os contratos. Então, por exemplo, se você fizer esse mesmo ganho de pontos com 10 contratos, não seria só 1.360 por mês, mas 13.600 por mês. Como você tem que pagar o imposto, 20%, você teria líquido, né, R$ 10.880, né? Escondeu ali, que eu não estou aparecendo, mas seria isso, né? R$ 10.880 de lucro. Muito bom, né? Então a questão não é você ganhar muito, você ganhar em pontos, né? Uma quantidade sempre equilibrada. Se você ganhar sempre 200, 300, 500 pontos por dia, tá ótimo. É assim que agem, então, os traders profissionais. Gerenciamento de risco com poucas operações. Às vezes fazem menos operações ainda, mas quando operam é com com um grande número de contratos. Então, os grandes operadores, você começa aí com um contrato e ainda o mini contrato, né, do índice. Os grandes operadores, eles começam com um contrato cheio, que é 5 vezes o mínimo, e às vezes opera 5.000 contratos de uma vez, né? Mas aí com poucas operações, então, eles têm um lucro muito grande. Então deixa para fazer um monte de operações no simulador. Mas mesmo assim, anote se você consegue consistência. Às vezes nós estamos no simulador e a gente se engana, né? A gente anota só as operações vencedoras, não anota as perdas, e quando você vai para a real, você ainda não está preparado. Então, o ideal é você operar no simulador como você operaria na real. Então, o gerenciamento de risco é importantíssimo para duas coisas. Para não arriscarmos o nosso capital, porque quando perder a gente vai perder pouco, e para a gente saber que ainda não tem uma boa técnica ou um bom preparo psicológico, que é o nosso próximo tema. Então, às vezes, você já tem o conhecimento técnico, mas sem o psicológico, que responde 40% do seu caminho, você não vai ganhar. E se você não tiver a técnica, que são só os 30%, e que te dá maior número de ganhos nas operações, também você não vai ganhar, né? Então, no gerenciamento de risco, anotando certinho o quanto você ganha, o quanto você perde, você vai chegar à conclusão do que está faltando. Agora nós vamos ver o fator psicológico que responde por 40% das possibilidades de acertarmos as operações. Parece muito num primeiro momento, achamos que o mais importante seria a parte técnica só. Por experiência própria, eu coloco três problemas psicológicos que nos limitam nas operações e assim não conseguimos a tão almejada consistência, que nos traz lucros financeiros, liberdade, né, financeira, e não dá tempo para a gente ter o lazer, o tempo com a família, que é tudo que a gente quer, né? Ansiedade, resumindo, é você querer que as coisas aconteçam antes do tempo, pulando os processos que são necessários para chegarmos aos nossos objetivos. Hoje, as síndromes de ansiedade, elas contaminam a maioria das pessoas. Augusto Cury, né, psiquiatra, professor e escritor brasileiro,
autor dessa síndrome, né, do pensamento acelerado, que até tem um livro com esse mesmo nome, né? Ele diz que a grande verdade é que a maioria das pessoas não tem paciência nos dias de hoje, elas não sabem esperar. E no caso do trader, essa virtude, ela é necessária, ela é urgente, né? Ou você sabe esperar, ou você não vai ganhar dinheiro. Tem uma entrevista, né, do Felipe Aranha, né, do All Brooks, e ele pergunta para o All Brooks, né, se a gente precisa saber de tudo para começar no trader, né? As pessoas, quando começam a estudar, elas veem que cada trade tem muitas variantes, então é muita coisa para estudar. E aí tem pessoa que pergunta, será que daria para a gente começar a ganhar dinheiro sabendo apenas um tipo de operação? E aí o Albrooks ele é sincero e diz assim, ele faz uma comparação. Se você pegar um médico, que ele é operador, por exemplo, né? Operador do coração, e ele souber apenas algumas técnicas, vai dar para ele ir para a sala de cirurgia e fazer o seu trabalho? Não. Mesma coisa um engenheiro, responsável pela estrutura do prédio. Vai dar para ele fazer um cálculo estrutural apenas com os conhecimentos mínimos de matemática? Não, também. Ele vai ter que saber tudo. Então, para você começar a operar no day trade, na conta real, você vai ter que saber a parte técnica. Você vai ter que dominar tudo sobre candle, sobre figura, conhecer o que é VWAP, o que é fechamento do dia e assim por diante. Porque senão você não vai conseguir ganhar mais de 50% das operações. Tem um outro, né, trader, no caso aí um norte-americano, e fizeram uma pergunta para ele como que ele conseguia, né, esperar tanto. Nós estamos falando aqui sobre esperar, né? E ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz que o guepardo, que é esse felino que está aparecendo aí, que ele chega a uma velocidade de 120 km por hora. Ele pega as suas presas não porque ele é o felino mais rápido do mundo, mas porque ele sabe esperar. Diz que um guepardo, quando estudado, ele chega a ficar atrás de uma moita esperando a presa até uma semana. Então, para ele, ele vai pegar, por exemplo, o antílope. Não é qualquer antílope que ele vai pegar. Ele espera ser um filhote e que esteja doente ainda, mancando, não conseguindo acompanhar lá a manada. Então ele espera. Então esse trader aí, o Mark, né, do livro Magos do Mercado, ele diz que o que ele mais faz durante o dia é esperar. É esperar o momento perfeito, né, a hora exata. Quando está tudo claro, aí ele entra. Então a paciência realmente é muito necessária, né? Uma outra coisa que a ansiedade faz bastante também é a gente querer parar o trader na metade. Por exemplo, nesse gráfico que está aqui, né? Teve uma alta muito grande, formou um candle de reversão aqui, que é um piercing, né? E aí você poderia entrar no fechamento dele. Poderia fazer um stop de 100 pontos ou um stop técnico de uns 200 pontos aqui. E ganhar para baixo 300, 400 pontos. Mas aí o que aconteceu? Assim que o preço pegou a sua entrada, ele foi ao seu favor e você chegou a ganhar 250 pontos. Mas depois ele começou a voltar. Com ansiedade, você poderia parar o trader no meio, ganhar só 200 pontos e não ganhar os 300. E também, se você fosse ansioso, você poderia mover o stop para o 0 a 0 quando estava nos 200. E aí, deixando o trader continuar, ele voltaria e te estoparia. Então, a ansiedade ela acaba sendo um problema e ela limita os nossos ganhos. Então, se cada vez que você ganhar 3 vezes mais do que o seu stop, você vai ser vencedor. Mas se você sempre colocar no 0 a 0 ou sempre ganhar um por um, você já parar, o seu gerenciamento de risco
não vai compensar. Outro fator psicológico que nos prejudica muito na execução das operações é o medo, né? O medo de fazer as operações. Às vezes porque nós não temos conhecimento e às vezes medo de perder dinheiro, né? Eu acho que o medo de perder dinheiro é o que mais faz a gente fazer o stop ficar no 0 a 0, como é da ansiedade, né? Você diminui o ganho. O medo de perder é sempre problemático, né? Assim como acontece com a ansiedade, o medo ele te atrapalha. Então, por exemplo, essa operação aqui, até o Stevie Wonder viria que é boa, né? Então teve uma tendência de baixa muito grande, mais de 800 pontos, isso no índice. E aí reverteu, né? Cruzou as médias móveis aqui de 9,20, passou a VWAP. Então daria para você ter entrado, olha, logo no começo aqui e ganhado seus 300 pontos, porque esse candle aqui, ele não chega a ser um martelo propriamente, mas caracterizou que a força compradora estava muito forte. Então, no fechamento dele aqui, daria para você entrar. Mas aí você não entrou e veio todas essas características aqui, que o trader era comprador, e aí por medo você vai esperando, esperando, daí deu um doji, não vou entrar mais. Aí às vezes você entra aqui e o trader já acaba e volta para trás, te estopa. Então realmente o medo é um problema. Como que a gente faz para acabar com o medo? Um dos jeitos principais é você estudar. Porque se você tiver o conhecimento técnico muito alicerçado, né? Se realmente você tiver certeza do que você está fazendo, aí você vai fazer as operações, não vai estopar antes, né? E nem diminuir o seu ganho. Ainda existe um último fator psicológico que pode levar você à falência, né? Que seria a ganância, a ambição desmedida. Por exemplo, às vezes, nas duas primeiras operações do dia, você já atinge a sua meta, que seria 600 pontos, né? Mas aí você diz, por ganância, né? Mas surgiu uma operação aí muito boa, eu acho que eu vou entrar nessa operação e vou ganhar mais dinheiro. E aí você perde. Então você estava ganhando 500 pontos, aí você perde 100 e fica só com 500. Mas aí, por ganância, você diz, não, eu vou aumentar minha mão. Então, em vez de ganhar tanto, eu vou ganhar 3 vezes mais. E aí você perde, aí já fica no 0 a 0. E às vezes, de uma operação vencedora, você acaba ficando perdedora por causa da ganância. Tem um outro problema grave aí sobre ganância também, é que normalmente você tem que colocar um stop e colocar um gain. Mas tem operações que, por ganância, você não coloca o gain. Você só coloca o stop e pensa, não, vai dar muito mais do que o normal, então não vou colocar o gain, né? Para rapidamente eu poder ganhar bastante dinheiro. E aí o preço vai, chega no seu gain, mas começa a voltar. E aí você fala, não, mas eu vou ganhar ainda, vai dar certo. E aí você pega o seu stop, coloca no 0 a 0 e o preço vem e te estopa. Você não ganha mais nada. Ou pior ainda, você acha, né, por ganância, que vai dar certo ainda, você talvez com medo junto, né, de perder, você deixa a operação do jeito que está e o preço chega no seu stop. Você poderia ter ganho 600 e sai perdendo 100. Ganância pura, né? Por todos esses motivos e exemplos aqui colocados, é que o fator emocional realmente responde por 40% do êxito nas operações. Eu digo para vocês, se a gente conseguir dominar totalmente a ansiedade, o medo, né, a ganância, se a gente começar a estudar bastante e dominar totalmente a parte técnica, se a gente tiver um gerenciamento de risco legal, né, onde quando a gente perde, perde pouco e aonde a gente ganha, ganha bastante, a gente vai ganhar muito dinheiro. Como disse Al Pacino no filme Scarface,
Nesse negócio, se a gente fizer tudo o que a gente tem que fazer, a gente só vai ter uma dificuldade: gastar o dinheiro. Então, estudemos, equilibremos o nosso emocional e dinheiro não vai ser o nosso problema. Então, quando alguém falar para você, mas só 5% das pessoas ganham, é difícil. Sim, é difícil, mas como toda profissão, se você se dedicar, se você tiver o dom, né, para mexer ali com o dinheiro, para mexer com as ações, você pode sim estar entre os 5% e viver disso, né, viver do mercado e ter conforto, e ter lazer, e ter mais tempo com a sua família. Eu vou deixar para vocês aqui uma mensagem sobre perseverança. Então, que vocês possam, nessa profissão, não parar. Porque desses 95% que não chegam à consistência, a ganhar dinheiro, é porque eles não chegam a um ano de trade. Então, se você estiver há mais de um ano estudando, já tiver bastante técnica, tenha certeza que está faltando um pouco para você. Está faltando um pouco mais de gerenciamento de risco, está faltando um pouco a questão psicológica, né? E aí você vai conseguir. Mas se você desistir, aí você não vai ganhar dinheiro mesmo. Então, quem nos assistiu até agora e gostou do vídeo, por favor, dê o seu like, né? Se inscreva no canal, que a gente sempre tem vídeo interessante aí para mostrar para vocês. Bons traders a todos!